Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Voltamos então ao terceiro dia do nosso curso de formação de conselheiros em dependência química do Instituto Educacional New Life. Ontem nós estávamos falando sobre funções mentais ou funções psíquicas humanas. Os senhores se lembram de quais nós falamos ontem? Memória. Orientação, senso-percepção, consciência e atenção. Falamos dessas 5. Também falamos das alterações dessas funções psíquicas e por que é importante que o terapeuta esteja atento a isso. Vocês lembram por que é importante? É porque o primeiro contato daquele que chega na instituição é com o conselheiro em dependência química. Muitas vezes, antes de conversar com o médico, ele vai conversar com o conselheiro em dependência química. E é você que vai perceber e anotar essas alterações nesses estados mentais. E passar isso para frente para que outros profissionais, cada um dentro da sua área, possa interpretar aquilo segundo a sua própria formação. Então, o trabalho do conselheiro em dependência química, ele é de extrema importância. Muitas vezes nós coletamos as informações que serão interpretadas por outros profissionais para tomar decisões ao longo do tratamento. Estão pegando a visão? Sim. Pois é. Então, hoje vamos começar falando sobre uma função mental super importante chamada inteligência. Parece algo que não precisa de explicação, mas não é tão fácil conceituar. O que é inteligência? Me digam. Capacidade de racionar, resolver problemas e adaptar-se. Lendo na apostila realmente é mais fácil, né? É a capacidade de raciocinar, resolver problemas e adaptar-se. Aí eu pergunto, por exemplo, mas inteligência é a mesma coisa que pensamento? Não. Não é. Não posso dizer que é uma evolução do pensamento. Na verdade, a inteligência é a capacidade de utilizar diversos tipos de pensamentos, de organizá-los, de formar ideias complexas e fazer com que isso resolva problemas. Isso é inteligência. É colocar o pensamento para produzir algo. Só pensar é uma coisa. Agora, pensar e produzir uma solução para um problema é o que caracteriza a inteligência. Qualquer pensamento, por mais tolo que seja, é um pensamento. Pensar com inteligência seria... Mas nem todo pensamento, sozinho, vai resolver uma situação. Então, o que é inteligência? É quando eu exercito o pensamento, certo? De maneira a formular estruturas mais complexas na minha mente que são capazes de resolver problemas ou situações. Ou simplesmente capacidade de raciocinar. Isso é raciocínio. Os senhores sabiam que inteligência é muito mais do que aquilo que se chama QI? Quociente de inteligência? Lembra antigamente, quando era muito comum se fazer testes para medir o seu QI? O seu QI é 110, é 120, é 140, Essa não é a única maneira de medir a inteligência. O quociente de inteligência, ele mede a sua capacidade lógico-matemática de resolver problemas. Não só lógico-matemática, ele avalia alguns aspectos da inteligência. Só que a inteligência como um todo, ela é composta da inteligência lógico-matemática, que é a habilidade para raciocínio abstrato, cálculos complexos, análises de padrões e resolução de problemas científicos. Veja bem, o que é abstração? Você quer abstração maior do que a matemática? Pensar em termos matemáticos é pensar de forma extremamente abstrata. Quando eu resolvo uma equação onde há um valor que eu não conheço e eu faço todos aqueles procedimentos para descobrir qual é aquele valor, eu estou abstraindo. Eu estou atribuindo significado a variáveis e assim por diante. Então isso é inteligência lógico-matemática. Alguns têm mais, outros têm menos.
Mas isso não quer dizer que no total você é mais ou menos inteligente que outra pessoa. Porque o que vale hoje é a teoria das múltiplas inteligências. É muito comum que você veja pessoas que se formaram juntos no colégio, onde alguns só tiravam notas excelentes. E alguns anos depois, ou décadas depois, você vê que os mais bem-sucedidos não eram aqueles que tiravam notas maiores. Muitas vezes eram aquelas pessoas que tinham melhores relacionamentos, melhor capacidade de se entrosar. Muitas vezes até os mais rebeldes. Estão entendendo? Então, é importante a inteligência lógico-matemática? É claro, é super importante. Né? Resolver problemas, abstrair, é super importante. Mas, por exemplo, inteligência linguística. Já pararam para pensar que tem pessoas que têm facilidade muito maior do que outras para aprender um idioma novo? Que tem facilidade para falar, para encontrar as palavras adequadas, para transmitir o conhecimento do que outras? Sabe um cara que tem um português bacana? O William. Presta atenção no Sim. vídeo pra você ver. Né? É um exemplo. Ele começa a falar as coisas, ele vai emendando as palavras que o William é inteligente pra caramba. Então, essa faceta da inteligência nele é maior. Né? Então, é a capacidade de dominar línguas, usar palavras de forma eficaz na escrita ou fala, comum em escritores e poetas. E aí eu vou fazer um adendo aqui, né, que é interessante. Sabia que é mais fácil aprender um novo idioma depois que você já aprendeu um? Já ouviram dizer isso? Sim. Isso faz muito sentido. Né? Existe uma estrutura cerebral chamada alça fonológica. Ela é a responsável por interpretar símbolos e sons em significados. Né? Então, quando você está ouvindo um idioma estrangeiro, você está fazendo uso desta alça fonológica. Eu estava falando sobre essa estrutura cerebral chamada alça fonológica. Né? No início, quando você está aprendendo, por exemplo, inglês pela primeira vez, a gente pensa em português, traduz para o inglês, recebe uma resposta, traduz de novo para o português. Não é assim mais ou menos que a mente funciona? É super estressante pensar dessa forma. Né? Dá um trabalho terrível pensar dessa forma. Com o tempo, o seu cérebro vai se adaptando, ele vai se modificando, morfologicamente falando. Estruturas neurais vão sendo criadas nessa região chamada alça fonológica e ele passa a ter a sua própria matriz de interpretação daquele idioma, sem precisar utilizar a matriz do português para converter aquilo e depois reconverter para dar a resposta. Estou falando em termos simplificados, mas vocês estão entendendo? Sim. Então, quando você aprende um novo idioma, você modifica fisicamente o seu cérebro. Né? São criadas estruturas, novas conexões, que são capazes de interpretar nativamente aquele idioma, sem a necessidade de usar aquela estrutura que era usada anteriormente só para o português. É como se eu estivesse usando um emulador no computador para jogar um jogo de PlayStation. Isso exige um esforço maior da máquina, porque o código não foi escrito para aquela plataforma. Então ele tem que traduzir, né, para depois você poder jogar. A alça fonológica funciona dessa forma. Quando você aprende um novo idioma e se torna fluente, é porque você não está mais emulando. Você criou uma própria estrutura que já compreende aquele código. Você fala inglês? Sim, eu falo. Vamos passar adiante. Inteligência espacial. Aptidão para visualizar, criar imagens mentais e manipular objetos em 3 dimensões. Essencial para arquitetos e artistas. Tem gente que consegue olhar para um terreno desse aqui e na cabeça dele ele já começa a planejar o projeto, ele já sabe o que cabe, o que não cabe, o que pode, o que não pode ser construído. Vencedor? É uma espécie de dom, porque na verdade, algumas pessoas, todos têm todas essas inteligências, só que algumas delas se manifestam mais ou são mais elevadas em algumas pessoas e outras são menos elevadas.
Mas o que importa é o conjunto das múltiplas inteligências, né? Você não é obrigado a ser super inteligente em todas essas áreas. Isso seria meio que impossível, né? Vai ter como desenvolver. Claro, sempre tem como desenvolver. E é sempre através da prática. Inteligência corporal sinestésica. Sinestésica tem a ver com movimento. Corporal tem a ver com o corpo, né? Domínio do corpo para expressar ideias ou realizar atividades físicas com precisão, como atletas, dançarinos e cirurgiões. E por que não também lutadores de artes marciais? Jogador de futebol. Atletas, né? Como está ali. Então, inteligência corporal sinestésica. Inteligência musical. Moças. Habilidade para identificar, compor e apreciar ritmos, tons e timbres, com alta sensibilidade a sons. Nem sempre gostar de música te torna um músico. O músico, ele tem esse dom, né? Saber compor, saber como misturar sons para criar algo harmônico que seja agradável, saber como misturar esses sons para que seja, às vezes, excitante, às vezes relaxante. Inteligência interpessoal. Capacidade de entender as intenções, motivações e sentimentos de outras pessoas, facilitando a integração social. Veja bem. Lembra do exemplo que eu dei no começo da aula, falando que nem sempre aquele que tira as melhores notas é aquele que vai ter mais sucesso? A inteligência interpessoal é altamente valorizada no mundo corporativo. Por mais inteligente que eu seja, não estou dizendo que sou, estou dando apenas um exemplo, né? Por mais inteligente que eu ou qualquer pessoa seja, se eu não souber me colocar perante outra pessoa para expressar o meu pensamento, eu não consigo vender a minha ideia, eu não consigo entrar num acordo. Se você não for resiliente. A resiliência é passar pela dificuldade sem ligar o Netflix. Aí que tá o ponto do negócio. Porque muito mais vale aquele que sabe se colocar perante o outro, entrar em acordo, expor suas ideias, né? Entender também o lado do outro. Aquele ali tem muito mais chance de fechar um bom negócio do que aquele que, por mais inteligente que seja arrogante, prepotente e não dê espaço para o outro. Seria uma pessoa mais empática? Seria uma pessoa também mais empática. Se ela é capaz de compreender as intenções, motivações e sentimentos dos outros, é porque ela consegue se colocar no lugar do outro. Entender? E é isso que é empatia. E é isso que a gente prega aqui em comunidade, não é, Vladimir? Exatamente. Né? É um dos pilares do tratamento Exatamente. em grupo. É eu saber me colocar no lugar do outro. É eu perceber que, mesmo com todas as diferenças entre as nossas vidas, nós temos muitas coisas iguais. É horizontal, né? Visão horizontal. Isso. Né? Então o cara que tem inteligência interpessoal elevada, ele tem grandes chances de sucesso na vida. Né? Porque nós dependemos dos outros para conquistar coisas. E ter boas relações é um grande passo em direção a isso. Inteligência intrapessoal. Intra, de dentro. Alta capacidade de autoconhecimento, autorreflexão e compreensão de suas próprias forças e fraquezas. Eu tenho que confessar para vocês. Eu acho que essa é uma das minhas menores inteligências. Né? Eu acredito que eu tenho uma boa inteligência lógico-matemática, uma boa inteligência linguística, uma razoável inteligência espacial, uma inteligência interpessoal boa que está melhorando com o tempo, uma baixa inteligência musical, porque eu adoro música, mas não sei tocar, não sei compor, não tenho ideia da teoria musical, né? Uma inteligência corporal sinestésica mediana, né? Uma inteligência naturalista também mediana, uma inteligência existencialista ali no limiar do suficiente, mas uma inteligência intrapessoal baixa. Porque eu passo por muitos conflitos, dificuldades de compreender a mim mesmo. Entendo, muitas vezes eu nem sei exatamente qual sentimento eu estou sentindo. Autoanálise?
Exatamente, tem a ver, autoanálise, autoconhecimento, autoobservação. A pessoa que consegue se conhecer a fundo. Eu estou aqui tentando melhorar a cada dia, mas eu confesso, essa inteligência aqui é a minha inteligência mais baixa de todo esse conjunto aqui. Né? Então, inteligência naturalista. Facilidade em identificar, classificar e entender elementos da natureza, como plantas, animais e ecossistemas. É aquele cara que no popular a gente chama de um natureba. Normalmente ele gosta de camping, ele gosta de contato com a natureza, entendeu? Gosta de ver o pôr do sol, gosta de ver o nascer do sol, trilha, cachoeira, etc e tal. Né? É o cara que entende a natureza, se sente bem ali na natureza. Né? Temos ali a inteligência existencialista, né? A habilidade de refletir sobre questões profundas da humanidade, como o propósito da vida e a morte. Isso aí eu acho que é mais fácil para mim. Eu acho que eu reflito muito sobre essas coisas. Acho que você também. Né? E é muito bacana. Né? Porque quando a gente começa a pensar e ponderar as coisas, de fato, eu não vou entrar aqui nas minhas crenças pessoais, mas esse tipo de reflexão, ela te leva à certeza de que existe um propósito para estarmos aqui. Né? E uma certeza única e lógica, que um dia a gente vai morrer. Não, isso é fato, isso é fato. Não vou entrar na questão da morte. Tem aquela velha frase que diz, todo ser humano nasce grávido da morte, né? Da morte física. Mas eu não vou entrar aqui em questões metafísicas, que não é o propósito dessa aula. Mas sim, eu acredito na vida extracorpórea. Sim, também. Vamos falar agora das alterações da inteligência. Né? Impactos que afetam a capacidade intelectual e cognitiva. Deficiência intelectual. Impactos que afetam a capacidade intelectual e cognitiva. Antigamente, utilizava-se um termo que eu detesto, retardado. Era um termo comum. Né? Mas é um termo carregado de preconceito, de estigma e maldade. Porque, na verdade, a pessoa pode ter uma deficiência intelectual na sua área cognitiva e intelectual, ela pode não ter boa capacidade matemática, né, lógico-matemática, de abstração, boa capacidade linguística, mas talvez ela tenha outras inteligências muito mais elevadas do que nós. E acaba que a gente rotula essas pessoas e deixa de aprender com elas coisas que nos fariam muito bem. Na minha época era cabeça de bagre. O mundo é cheio de cabeças de bagres, mas não porque são deficientes intelectuais, mas aí é por escolha mesmo. Né? Bom, resguardadas as brincadeiras, vamos lá. Então, a deficiência intelectual não tem nada a ver com demência, viu? Tem gente que confunde. Deficiência intelectual, basicamente, é dificuldade de abstração. Normalmente, ela se manifesta na área linguística e lógico-matemática. Correto? Qual será, então, a próxima alteração da inteligência? Demência. Demência. Veja bem, a deficiência intelectual, ela não progride. Né? A pessoa pode até melhorar desde que ela exercite aquelas inteligências das quais ela carece, das quais ela tem algum déficit. Por exemplo, se eu tenho dificuldade de leitura, de interpretação de texto, de realizar cálculos, quanto mais eu me esforçar nesse tipo de exercício, mais rapidamente eu vou conseguir melhorar, mesmo que haja um limite para isso. Agora, no caso da demência, é a perda progressiva das funções intelectuais adquiridas. Ou seja, eu começo a perder até aquilo que eu já aprendi. Eu começo a andar para trás. A demência normalmente vem com o uso prolongado de álcool e solventes e pode acelerar processos demenciais.
Você chamar uma pessoa de demente também é muito pesado. É Você pesado. demente. Demente significaria ausente de mente. De é um prefixo de negação, né? De ausência. Demente, sem mente. É uma palavra pesada. Então, a demência, o importante aqui é vocês prestarem atenção que ela é uma perda progressiva das funções intelectuais. Já te Né? digo. Lembra que eu dei um exemplo do senhor que estava entre nós aqui, que recebemos um laudo de que ele estava já com sinais de encolhimento da massa encefálica e estava num quadro de demência? Álcool. O cérebro dele estava encolhendo. Exato. Né? E foi por causa do álcool. A grande diferença aqui é que a demência ela é progressiva, né? E a deficiência intelectual ela é algo que está ali em algum determinado nível, mas que com esforço ela pode ser melhorada até um certo ponto, né? Tem pessoas que têm dificuldade de entender o que são símbolos, porque símbolos eles representam ações ou valores. Existe, segundo Piaget, quem já ouviu falar de Piaget? Eu não. Mauro já ouviu, né? Para quem não sabe, eu sou psicopedagogo, neuropsicopedagogo, né? Piaget, ele tem a teoria do desenvolvimento cognitivo e tem as fases do desenvolvimento cognitivo, né, baseado na maturação do sistema nervoso central, né? Então existe uma fase chamada pré-operatório, depois operatório concreto e depois o operatório formal. A pessoa que tem dificuldade de abstração, normalmente ela para no operatório concreto. O que quer dizer? Ela consegue fazer contas desde que ela veja os objetos. Ela consegue entender as coisas desde que haja uma representação visual. Mas ela não consegue entender aquilo que depende de abstração. Entenderam? Então, o prejuízo da abstração é a dificuldade em interpretar metáforas, símbolos e conceitos complexos. Já viu quando você conta aquela historinha que tem um fundo moral e que o cara fica olhando para você parecendo que não entendeu nada? É porque, de fato, ele não entendeu nada. Ele estava prestando atenção literal em você. Ele não estava prestando atenção naquilo que estava por trás das suas palavras. Simplesmente porque ele não consegue perceber isso. Né? Isso também é prejuízo da capacidade de abstração. Afetividade. Olha que slide bonitinho. Coraçãozinho, rostinho feliz, rostinho triste. O que é afetividade em si? É uma manifestação psíquica da nossa mente. Né? É um conjunto de emoções, sentimentos e expressões emocionais. Todo mundo tem sentimento. Isso é fato. Um ser humano sem sentimento, né, ele estaria ali no limiar de um psicopata. Né? Mas mesmo assim é difícil dizer que ele não tem sentimento nenhum. Só dele ter motivação de fazer aquilo, ele tinha algum sentimento. Né? Mas não é esse o propósito. Né? Vamos ver então o que é afetividade, é o conjunto de emoções, sentimentos e expressões emocionais. Tem pessoas que são muito mais expressivas do ponto de vista emocional do que outras. Mas aquele que não consegue expressar, será que quer dizer que ele não sente? Sente. Eu aprendi a expressar meus sentimentos há muito pouco tempo. Pois eu é. sempre fui muito, sim, resguardado em termos de expressar sentimentos. E é bom a gente aprender a expressar, não é? Um alívio tremendo, cara. Você já está vendo aqui que está uma coisinha estranha aqui, né? Coração Uma partido. balança ali, ó, uma pena na balança, feliz do lado de cá, coração rachado, né? Ou do Felipe? Isso aí já parece com nós adictos, né? Quando tá feliz demais. Quando tá triste demais. E acaba machucando os outros. E a pena é uma coisa muito leve que move a balança para um lado e para o outro, né? Qualquer Tá coisinha. vendo como é que os senhores aí têm uma boa capacidade de abstração e compreensão de metáforas? Olha as interpretações que vieram daquela imagem anterior ali. Parabéns. É isso aí. Né? Labilidade afetiva. É uma alteração da afetividade. O que significa labilidade? É isso aqui, ó.
É o que nós adictos também passamos. Mudanças rápidas e intensas de humor. Não vamos confundir com bipolaridade. Bipolaridade demora dias ou semanas para mudar, né? O cara passa dias lá no alto, depois dias lá embaixo. A labilidade afetiva pode ser em minutos, né? E a intensidade também? E a intensidade também. Eu posso estar super feliz agora e daqui 5 minutos tá chorando lá no quarto. É do caralho. Então isso é labilidade afetiva, inconstância, né? Se o bipolar demora semanas ou dias para mudar de um estágio para o outro, a pessoa lábil emocionalmente vai fazer isso em minutos. E muitas vezes Né? ao longo do dia, né? Muitas vezes ao longo do dia. Às vezes eu vejo um filme daqui, fico emocionado, saio daqui, né, naquele estado de emoção, tocado pelo filme, aí acontece uma outra coisa que me contraria, eu já estou xingando o cara lá fora. Né? Labilidade afetiva. Né? Cai um mosquito no meu café, eu já tenho vontade de jogar a xícara na parede. Sendo que às vezes eu estava sorrindo antes. Oscilações muito rápidas de humor. Isso é muito comum a nós adictos, né? Ex-usuários de substâncias psicoativas, nós que usávamos desenfreadamente, né? Usávamos justamente muitas vezes para esconder os nossos sentimentos. E com isso, né, acabamos provocando flutuações ainda maiores neles. E agora estamos tentando estabilizar a coisa, né? Lembra que eu falei que existe uma diferença entre alegria e felicidade? Alegria é um pico. A felicidade é uma linha mais constante. Eu posso ter uma vida feliz que tenha momentos de tristeza, De alegria. né? Picos de alegria, picos de tristeza, mas a minha média está ali, ó. Ela não é lábil, né? Hoje nós estamos na montanha russa, mas nós vamos pegar aí terrenos mais planos muito em breve. Amém. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Indiferença afetiva. Redução ou ausência de resposta emocional. Isso aqui é uma coisa curiosa. Quer dizer que a pessoa não tem sentimento? É uma pessoa fria. Talvez não. Não, isso mostra que A indiferença afetiva, ela é uma dificuldade da pessoa externalizar o que ela está sentindo, né? E ela é uma falta de importância que ela dá àquilo que você sente em relação a ela. Então, uma pessoa fria. De certa forma, eu posso dizer, uma pessoa fria, né? Redução ou ausência de resposta emocional. Sim, nos Você- leva ao conceito de Você frieza. conta uma história e tal, para ver se a pessoa motiva, dá um sorriso, a pessoa continua do mesmo jeito. Então, essa indiferença afetiva, ela é importantíssima ser percebida durante uma anamnese, porque ela pode ser um indício de uma depressão ou de outra comorbidade mais grave, né? Além da questão da dependência química. Vocês têm sempre que ter em mente o seguinte: para que eu identifico essas alterações? Posso explicar isso aí de novo para mim? Eu vou morrer. Posso, só um minutinho, né? Indiferença afetiva, redução ou ausência de resposta emocional. É a pessoa que não dá muita importância àquilo que você sente em relação a ela. Tanto faz o Rômulo gostar de mim ou me odiar, me agradar ou me incomodar. Tanto faz. Então, igual ele falou, às vezes a gente chama isso de uma pessoa fria. Ou uma pessoa inerte, Ou estoico. né? Mas o estoicismo tem outras raízes aí com outros significados, né? Ele não é uma alteração, né, da sua afetividade. O Né? estoicismo é um equilíbrio emocional muito exatamente, grande. nós estamos levando para o lado da filosofia agora, né? Mas eu entendi onde você quis chegar. Mas a indiferença afetiva, redução ou ausência da resposta emocional, ela é importante porque, como eu disse, ela pode indicar que ali exista uma comorbidade, talvez traços de depressão, que precisam ser identificados, anotados, para que outro profissional, um psicólogo ou um psiquiatra, possa trabalhar essas anotações suas. É muito comum que eu chegue para fazer um tratamento de dependência química e esteja também deprimido.
Afinal de contas, boa coisa não estávamos fazendo. Bons resultados não tivemos. Motivos para estar sorrindo de um canto ao outro da boca também não tínhamos. Né? Você é ser humano. Então, mas o fato de ser humano não quer dizer que você tem que estar depressivo. Não, mas eu tô falando que ser humano é um caso que você não precisa estar sempre feliz também. Não, você está confundindo. Depressão não quer dizer tristeza. Tristeza existe na vida, é parte da vida. A depressão, ela é um vale profundo que você continua lá embaixo. Lembra que eu falei que você tem momentos de alegria, momentos de tristeza e que a felicidade é uma linha aqui no meio? O deprimido, ele é uma linha lá embaixo, né? Então eu não posso dizer que depressão seja simplesmente tristeza. Ela é uma tristeza que se arrasta além do tempo necessário. Tem coisas que acontecem na vida da gente que a gente precisa ficar triste. A gente precisa vivenciar o luto. Mas se eu começo a arrastar isso comigo por muito tempo, aí sim eu posso dizer que eu estou deprimido. Então vamos tomar cuidado. Estar triste é uma coisa. Não é porque eu estou triste que eu estou deprimido. Eu tenho que analisar muito bem essa situação. Tristeza é parte da vida, né? Só que ela passa. O problema é quando ela não passa. E vai se arrastando com você. Aí é depressão. Né? Afeto deprimido. Nossa. Embotamento emocional, comum em depressão e abstinência. Essa é uma característica do afeto deprimido. Né? Eu tava passando por um período que, tipo assim, eu tava usando droga e bebendo, eu não tinha motivação nenhuma de sair da rua, sabe? Pra mim, o que acontecesse era isso mesmo. Eu tava desse jeito, cara. Eu só queria saber de usar e viver o momento. Eu até comentei uma vez com minha companheira que eu não tenho motivo para largar a droga, não tenho motivo para largar álcool, não tenho motivo para largar a rua. Eu acho que aí era uma série de situações emocionais que estavam acontecendo com você. Me deixa quieto, segue sua vida e vai ser melhor assim. Você tinha resignado. Existe uma diferença entre se resignar, né, e aceitar. Por exemplo, resignação é quando você simplesmente fala assim, ó, realmente não tem jeito. Eu sou assim, não vou mudar. Resignação. Porém, a aceitação quer dizer, bom, eu estou assim, reconheço que estou assim, mas acredito que existe um caminho para mudar. Essa é a diferença dentro dos 12 passos entre resignação e aceitação, né? Porque o seu cérebro não gosta de sofrer. Ele sabe que aqui dentro não tem droga. Então ele vai canalizar a sua compulsão para outras coisas. Tem pessoas que vêm para uma comunidade terapêutica e desenvolvem compulsão alimentar. Começa a comer desesperadamente. Ele canalizou a compulsão para outra coisa. Porque se ele continuasse compulsivo com algo que não tem, ele ia sofrer. Seu cérebro simplesmente mudou de foco. Tem gente que chega e fica compulsivo. Não estou falando, os senhores estão bem saudáveis. Com academia, por exemplo. Só quer fazer aquilo o dia inteiro. Mudou de compulsão. Tem gente que fica compulsivo com estudo, com leitura. O Mauro já começou a passar por isso. Eu passei por isso, né? Eu cismei que eu tinha que me capacitar e estudar, só que eu fiquei tão compulsivo que eu começava a estudar e eu ia até 3 horas da manhã, sendo que no outro dia eu tinha que pegar plantão. Compulsivo de quê? Quando? Você sai pra rua. O que tem? Você fica compulsivo de quê? Quando você está na rua, porque se você não tiver tratado as origens, as causas da sua doença, você vai voltar àquilo que você conhecia lá na rua, que é a droga. Então, quando você simplesmente canaliza a compulsão para outra coisa, porque não existe aquilo que é do seu interesse, quando aquilo volta a existir e está acessível, sua compulsão pode voltar para ela. O seu interesse pode se realinhar de novo para a droga. É por isso que é necessário tratar as raízes do problema, que estão muito além da parte física. A gente conversou sobre isso. Conversamos. Alguns dias sem usar já é o suficiente para cortar aquela compulsão brutal. Alguns meses, talvez, já dá para equilibrar o psicológico. Com mais tempo, você vai reequilibrar também o seu espiritual, o propósito de vida. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de propósito de vida. Se você não tiver isso, quando você sair daqui, aquela velha obsessão tomará conta de você de novo e você vai se redirecionar
para os caminhos que você já conhece. Ô, irmão. Mas vamos lá, né? Então agora vamos falar sobre pensamento. A gente já falou de inteligência. É um processo complexo, dinâmico e subjetivo, ou seja, que é de cada um. Subjetivo diz respeito ao sujeito, né? Que integra aspectos cognitivos, afetivos e sociais. Ou seja, o pensamento, ele não é só um pensamento para resolver um problema, digamos assim, matemático ou linguístico, né? Ele envolve aspectos cognitivos, da compreensão, afetivos, da afetividade, e sociais, das inter-relações. Então, são vários tipos de pensamentos, né? E é dito que é um processo complexo, porque eu vou dizer para vocês, dentro das nossas mentes, o pensamento mais bobo, ele mobilizou bilhões de células para ser produzido. Algo incrível aconteceu na sua mente para produzir o pensamento, por mais bobo que ele seja, né? Então, qualquer pensamento, ele é fruto de um milagre que aconteceu dentro da sua cabeça. A própria consciência, a gente já falou sobre ela, é algo misterioso. O que é a consciência, afinal de contas? Né? É meio difícil de responder essa pergunta, né? Será que é a matéria que produz a consciência ou a consciência que produz a matéria? Simplificando, né? Será que nós percebemos a realidade ou nós criamos a realidade? São perguntas, né, existencialistas, né, que a gente deve fazer. É legal pensar nisso. Vale a pena. A diferença entre pensamento e inteligência. Veja bem, são funções mentais superiores, interligadas, mas distintas. A inteligência é a capacidade de adaptação e resolução eficaz de problemas. Já o pensamento é um processo de análise e manipulação de ideias. Nem todo pensamento é inteligente. A inteligência surge quando o pensamento produz resultados adaptativos. Pegaram a visão agora? Agora vamos falar das alterações do pensamento, né? E isso é importante. Eu falo muito disso quando a gente está falando de prevenção de recaída, especialmente quando estamos trabalhando a parte de objetivos de longo, médio e curto prazo, né? Pensamento mágico ou ilógico, conclusões desconectadas da realidade. Eu vou dar um exemplo. Se eu for da minha casa na padaria, eu posso encontrar uma mala cheia de dinheiro. Não existe essa possibilidade? 0,0. Então quer dizer que eu tenho 50% de chance de achar, porque é sim ou não, ou acho ou não acho. Eu tenho 50% de chance de achar a mala cheia de dinheiro toda vez que eu vou na padaria. Isso é um pensamento lógico? Não. Claro que não. E eu sempre penso em achar uma maleta de dinheiro na rua. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? O fato de existir a possibilidade e de a possibilidade ser sim ou não, não quer dizer que é meio a meio, né? Pode me retornar pra ele aí. Desliga. Desliga que eu vou dar uma pausa ali e retornar. Desliga os dois raios. Tá, eu vou retornar. Entenderam a questão do pensamento mágico e lógico? Calma aí, Conclusões desconectadas da realidade. Outras alterações do pensamento. Taquipsiquismo. Aceleração do pensamento. O fluxo de ideias fica rápido demais, difícil de acompanhar, com associações superficiais. Bradipsiquismo. Retardo do pensamento. O pensamento fica lento, com dificuldade para iniciar ou manter uma linha de raciocínio. Fuga de ideias. O pensamento muda de assunto o tempo todo sem concluir ideias anteriores, guiado por associações fracas. Bloqueio. Blank mind. O pensamento trava de repente, como se a mente ficasse em branco,